meus irmãos de caminhada, vamos prosseguir para o último capítulo do livro A Proto-Síntese Cósmica da Umbanda, capítulo 18, parte 1, Movimento Umbandista e suas 7 fases, evolução planetária, funções das fases, missão do movimento umbandista, considerações finais. Primeira fase, o chamado das raízes, o nascimento, filho de fé. Para compreender a grandeza do movimento umbandista, precisamos elevar nosso olhar além dos terreiros, além dos rituais e das tradições. Precisamos olhar para o cosmos e enxergar que tudo o que existe segue ciclos, ritmos e estágios de evolução. O universo inteiro manifesta-se em ondas sucessivas. Estrelas nascem e morrem. Mundos são criados e transformados. Consciências despertam e se expandem. Assim também acontece com os movimentos espirituais na Terra. O movimento umbandista não é um acontecimento isolado da história religiosa do Brasil. Ele é parte de um projeto muito maior, um plano cósmico guiado pelas hierarquias de luz para conduzir a humanidade à reconexão com sua essência divina. Esse plano não surgiu ao acaso. Ele foi preparado há milênios nos planos sutis por mestres planetários e consciências iluminadas que acompanham a marcha evolutiva da Terra desde a sua gênese espiritual. A Umbanda, em sua origem, não é apenas religião, é a expressão de uma síntese cósmica, um caminho de integração entre ciência, filosofia, arte e fé, que busca reconduzir o ser humano ao seu estado original de unidade com um todo. Por isso, o movimento umbandista manifesta-se em 7 grandes fases. Cada uma delas corresponde a um ciclo vibratório da consciência humana e a uma etapa da evolução planetária. Essas 7 fases não representam apenas períodos históricos. Elas são camadas de consciência coletiva, expressões do trabalho que o astral realiza no tempo e no espaço para elevar a humanidade. Cada fase nasce de uma necessidade específica do espírito humano. Quando a humanidade atinge certo grau de maturidade, novas verdades são reveladas, novos horizontes se abrem e a Umbanda assume novas formas. Assim como a criança cresce e amadurece até alcançar a sabedoria adulta. Também a Umbanda evolui transformando-se à medida que a consciência dos homens se expande. As 7 fases são como degraus de uma escada ascensional. Cada degrau conduz a humanidade a uma compreensão mais profunda do sagrado e a uma participação mais consciente no plano divino da evolução planetária. A gênese sagrada do movimento, antes mesmo de se manifestar na Terra. O movimento umbandista foi idealizado nos planos superiores como parte da missão espiritual do nosso planeta, dentro da grande fraternidade cósmica. A Terra é uma escola sagrada, onde almas de diferentes origens evolutivas convivem, aprendem e amadurecem. Em seu processo de crescimento, a humanidade precisou de diferentes formas de religiosidade para guiar seus passos. A Umbanda surge nesse contexto como um elo de união, um movimento capaz de reunir tradições diversas, dissolver fronteiras dogmáticas e despertar a consciência da unidade divina presente em todas as coisas. Desde sua origem, ela foi planejada para ser uma religião universalista, livre de preconceitos, aberta a todos, acolhendo a pluralidade como expressão da própria divindade.
Os mestres astralizados escolheram o Brasil como berço da Umbanda por razões cósmicas. Aqui se encontram representadas quase todas as etnias, culturas e tradições do planeta, criando o terreno ideal para uma síntese espiritual. Assim, a Umbanda nasceu não apenas para o povo brasileiro, mas para toda a humanidade. O Brasil foi o solo onde a semente foi plantada. O fruto, porém, é destinado ao mundo inteiro. Essa semente foi lançada no final do século XIX, em meio à miscigenação de cultos africanos, indígenas e europeus, que serviram como solo vibratório para a germinação da nova consciência. Através das formas simples, o caboclo, o preto velho e a criança menos entidades cósmicas começaram a atuar, trazendo à Terra vibrações de amor, sabedoria e ação. Essas manifestações não eram meramente folclóricas, eram ferramentas espirituais escolhidas para facilitar a comunicação entre planos e tocar profundamente o inconsciente coletivo. A criança representava a pureza e o amor original. O caboclo, a força e a coragem ativa. O pai velho, a sabedoria ancestral. Juntas, essas forças formaram o tripé sagrado sobre o qual a Umbanda se ergueu, a função evolutiva das 7 fases. O movimento umbandista foi desenhado para acompanhar a humanidade ao longo de sua jornada evolutiva. Cada uma de suas 7 fases surge como resposta ao estado de consciência coletiva da humanidade em determinado tempo. As fases não se anulam, elas se complementam, se sobrepõem e se integram, formando um ciclo contínuo de aperfeiçoamento espiritual. O que muda de uma fase para outra não é a essência da Umbanda, menos esta, é eterna e imutável menos, mas sim a sua forma de expressão, a linguagem utilizada e as ferramentas espirituais empregadas. Nas primeiras fases, a Umbanda fala ao coração simples, ao devoto que busca consolo e proteção. Nas fases mais avançadas, ela fala à mente desperta, ao iniciado que busca sabedoria e realização divina. Essa progressão reflete a própria caminhada da humanidade. Primeiro, aprendemos a confiar, depois a conhecer. Por fim, a cocriar com o divino. Cada fase também cumpre uma função planetária. A Umbanda não trabalha apenas com indivíduos, ela atua sobre a egrégora coletiva, transformando padrões mentais, emocionais e sociais. Por meio de suas fases, a Umbanda atua como instrumento de cura planetária, dissolvendo antigos paradigmas e preparando a humanidade para um salto de consciência. Assim, a missão do movimento umbandista é mais do que salvar almas, é ajudar a Terra a ascender, guiando-a a um novo ciclo de evolução espiritual nas próximas etapas desta caminhada sagrada. Veremos que cada uma das 7 fases possui características próprias, funções específicas e um propósito divino. Ao compreender essas fases, o filho de fé se torna capaz de perceber o movimento da Umbanda em sua vida e de alinhar sua caminhada pessoal com o plano maior do universo. O olhar do alto, a visão dos mestres do ponto de vista dos planos superiores, a Umbanda é uma escola planetária. Nela, cada fase é como uma série que conduz o espírito do aprendizado básico ao mestrado espiritual. Os mestres astralizados acompanham cada etapa dessa jornada, ajustando a vibração da Umbanda
de acordo com as necessidades evolutivas da humanidade. Nada é aleatório. Cada mudança que ocorre no movimento, seja no ritual, na doutrina ou na forma de manifestação, é reflexo de um direcionamento vindo dos planos superiores. Esses mestres são como jardineiros cósmicos que podam e cultivam a árvore da Umbanda para que ela cresça forte e saudável ao longo dos séculos. Eles compreendem que cada geração precisa de uma linguagem espiritual diferente e moldam a expressão da Umbanda para que a mensagem divina continue acessível. Ao longo do tempo, isso se manifesta como mudanças nas práticas, nas liturgias, nas formas de estudo e até na maneira como os guias se apresentam aos médiuns. Mas a essência permanece. A Umbanda é e sempre será um canal de amor, sabedoria e ação divina atuando na Terra. Ao entender isso, o filho de fé deixa de ver a Umbanda apenas como religião. Ele a reconhece como um organismo vivo, pulsando em sintonia com a evolução do planeta e da humanidade. Essa percepção o convida a um novo tipo de compromisso, não apenas praticar a Umbanda, mas vivê-la em todos os aspectos da vida, menos no pensamento, no sentimento e na ação. Assim preparado, o filho de fé está pronto para adentrar o estudo profundo das 7 fases sagradas, compreendendo sua função espiritual e seu papel na grande obra da criação, o chamado do princípio. A primeira fase representa o instante sagrado em que a consciência divina tocou o solo da terra, lançando a semente do movimento umbandista no campo vibratório da humanidade. É o momento em que a luz se veste de forma simples para poder ser reconhecida pelos corações humanos. A sabedoria disfarçada. Nesta fase inicial, o sagrado oculta sua complexidade sob a roupagem da simplicidade. As entidades se manifestam como caboclos, crianças e pratos velhos, não por acaso, mas para que os valores arquetípicos da pureza, força e sabedoria possam tocar profundamente a psique coletiva, o solo espiritual do Brasil. O Brasil, por sua composição étnica e energética, tornou-se o ventre onde essa semente poderia germinar. Povos de diferentes origens trouxeram seus saberes e dores, criando um campo vibratório de união que permitiria o nascimento de uma religião de síntese, a linguagem do povo. As primeiras manifestações não precisavam de livros ou tratados. Elas falavam através de rezas simples, cantigas de fé, ervas sagradas e toques de tambor. A espiritualidade escolheu a linguagem do coração, não da mente racional. Função espiritual da primeira fase. A função essencial desta etapa era despertar. Era preciso acender a centelha espiritual adormecida nas almas, lembrando-as de que são filhas do mesmo Criador e que o sagrado está presente em cada aspecto da vida. A Umbanda como ponte. Aqui a Umbanda atua como ponte entre mundos, une o visível e o invisível, o ancestral e o moderno, o humano e o divino. É a ponte que permite ao espírito humano atravessar o abismo da ignorância e reencontrar a fonte, o altar da terra. Cada terreiro fundado nessa fase era mais do que um espaço físico, era um ponto de ancoragem vibratória, um altar terrestre que recebia e irradiava as forças cósmicas enviadas pelo astral superior, o chamado à unidade. Embora ainda não houvesse consciência plena disso,
Cada gira, cada passe e cada conselho traziam em si a semente da unidade universal. A Umbanda nascia com a missão de unir e não de dividir. As 3 virtudes fundamentais: pureza, simplicidade e sabedoria. Menos estes eram os pilares vibratórios da primeira fase: pureza para limpar o coração, simplicidade para abrir a mente e sabedoria para guiar a alma. O sopro original, como o primeiro sopro da criação, a primeira fase é discreta, quase silenciosa, mas é dela que todas as outras emanam. Sem este início humilde e profundo, nenhuma das fases seguintes poderia existir. Meus irmãos de caminhada, chegamos ao fim dessa primeira parte do capítulo 18. Obrigado por ficarem até aqui comigo e lembre de deixar o like e ativar o sininho para as notificações. Até a próxima, na parte 2 desse capítulo. Axé para todos, meus irmãos.